aquilo que todos nós, ou muitos de nós, conhecem sob a designação de neorrealismo, tem uma história que se consolidou há muitos anos, há algumas décadas, que se tem vindo a repetir que se repetiu durante muito tempo, sem grandes alterações, sem grandes atualizações, dando muito a ideia de que as coisas eram assim, e que ainda hoje, em muitos locais, em muitas enciclopédias, em muitas histórias gerais, em muitas histórias mesmo ainda, em muitas histórias da literatura, se pode resumir a algumas referências que todos conhecem, coisas do género, movimento literário com algumas incursões nas artes plásticas, que surgiu em Portugal nos finais da década de 30 e que, no caso particular da literatura, foi iniciado com essa obra simbolicamente relevante e muito presente, intitulada Gaibéus, escrita por Alves Redol e publicada em 1939. E esta apresentação consolidou-se muito cedo, foi passando pela melhor forma de consolidação, que é uma transmissão praticamente inquestionada de geração em geração, e ainda hoje, por isso mesmo, em muitos locais é possível encontrar esta identificação de isso que continuamos a designar com o nome de neorrealismo. Esta versão, ou esta história, talvez seja melhor dizer assim, esta história que envolve um grande romance, que envolve um autor, um romancista reconhecidamente importante, que envolve uma movimentação muito rica por mais de um motivo. Esta história, tal como eu a procurei sintetizar, tem, no entanto, um defeito, ou um inconveniente. É só um, mas é importante. É que é uma história falsa. Não é assim. Precisamos de pensar de outra maneira. Deste modo, porventura, nós nunca chegaremos, nunca seremos capazes de aceder àquilo que verdadeiramente há que pensar e dá que pensar nisso que continua a chamar-se neorrealismo. Há nessa história, ou há nesta versão, ou há no modo como o nosso conhecimento sobre o objeto se foi consolidando, dois obstáculos ou dois problemas que são particularmente poderosos e que deveremos reconsiderar. O primeiro diz respeito à natureza literária ou artística desta movimentação,
O outro diz respeito à sua dimensão estritamente nacional, como se isso que se chama neorrealismo tivesse ocorrido unicamente em Portugal, porque não consta que haja um neorrealismo espanhol, um neorrealismo francês ou um neorrealismo brasileiro. E, pelos vistos, também ninguém achou boas razões para perguntar porque é que, mesmo aceitando as condições desta história ou desta versão, o neorrealismo em Portugal ocorreria a partir dos finais dos anos 30, 39, 41 Esteiros, etc. E em Itália, onde também se fala de neorrealismo, a coisa aconteceu depois da Segunda Guerra, aí pelos anos 46, 47, 48 e principalmente no cinema, ou talvez mais no cinema do que propriamente na literatura. A análise crítica ou o levantamento destes obstáculos faz com que a nossa investigação acabe por se inserir muito na temática na temática geral deste nosso encontro. E já verão porquê. E faz com que, portanto, creio eu, esta breve reflexão ou esta breve aproximação a uma releitura das condições de emergência e de afirmação do neorrealismo não esteja, suponho, completamente deslocada num colóquio que está tematicamente organizado e que é, desse ponto de vista temático, particularmente estimulante e cujos participantes cumpriram rigorosamente com aquilo que lhes estava pedido. Esta ideia da circulação, esta ideia dos interlugares, esta ideia da deambulação, esta ideia do movimento que está subjacente ao título geral do encontro e que acabei também por puxar para título desta minha intervenção. Creio eu que não compreenderemos nada daquilo que efetivamente aconteceu se partirmos da hipótese que este movimento, como outros movimentos, é o resultado de um grupo maior ou menor que está constituído e que resolve, a partir de uma espécie de consciência de grupo, afirmar-se e intervir ativamente na cena literária, artística ou política. O primeiro ponto que me parece importante sublinhar, passando por cima de uma anedota que eu às vezes costumo dizer, mas as minhas amigas e os meus amigos não merecem anedotas tolas, como aquela que eu costumo dizer quando vou falar do que vou falar a seguir. Este grupo, antes de se conhecer, não se conhecia, não vou dizer isto, é uma patetice. Mas o que é muito interessante é que aquilo que muito frequentemente falamos como grupo, ou como uma pequena constelação de grupos. Lisboa, o eixo Lisboa-Vila Franca, alguma coisa Porto, sem dúvida e com muita importância Coimbra. Aquilo que nós falamos referimos a grupos ou a constelação de grupos. Isso, essa existência, essa consolidação,
essa estrutura a que nos referimos é um momento segundo de uma movimentação primeira, que é o grande motivo de interesse, um dos primeiros motivos de interesse desta problemática e, ao mesmo tempo, um dos primeiros motivos da sua diferenciação relativamente a outro tipo de movimentações. Estes muitos jovens a que talvez nós possamos referir-nos como geração, mas eu deixaria este conceito de geração um pouco nesta aparente evidência, sem me deter muito nele de um ponto de vista conceptual. Estes que em algum momento vão tomar consciência de si como geração, o que já é outra coisa, esses tomam consciência de si como geração sobre, ou a partir, ou em torno de pelo menos duas questões fundamentais. Duas experiências fundamentais. Ou, se não quisermos ainda utilizar o termo experiência, duas intuições fundamentais. Por um lado, uma experiência da densidade histórica do momento que vivem, como de, podemos dizer, viragem civilizacional, uma experiência da crise do momento presente e uma expectativa de resolução da crise do momento presente, como no horizonte de uma viragem civilizacional. E, por outro lado, a noção de que essa viragem civilizacional implica um comprometimento que é simultaneamente político, cultural e artístico, e em cuja dimensão integral a arte ocupa um papel de primeira importância. O primeiro ponto da viragem civilizacional é significativo. O modo como esta geração, sempre no sentido que falei, o modo como esta geração se pensa a si própria, ou se quisermos dizer, ganha consciência de si, é muito típico da intelectualidade que chega à maioridade ou às várias maioridades naquele período chamado entre as duas guerras. Isto é, daqueles que chegam à maioridade, passado que foi o primeiro conflito mundial, ou o chamado primeiro conflito mundial, e que, recolhendo aí algumas das condições para se pensarem nesse momento, nesse processo de viragem, vão acumular razões para o aprofundamento dessa consciência com a crise de 1929 e depois com tudo aquilo que acontecerá ao longo dos anos 30, começando pelo impacto e pela importância do impacto e pela profundidade do impacto da Guerra Civil de Espanha. Estes que estamos a falar nasceram entre 1909, 1911 e 1921. Portanto, há, apesar de tudo, alguma diferença de idades. Eles não são todos exatamente da mesma idade, mas ganham, ou vão ganhando, uma consciência de si, primeiro individual, e depois, progressivamente, uma experiência e uma consciência de grupo, que é um primeiro ponto que merece ser sublinhado pela sua importância intrínseca e porque distingue tudo isto
de outras movimentações, de outros movimentos, de outras orientações, essas sim, de caráter, sobretudo, literário, artístico, etc. É uma geração, sempre no sentido que referi inicialmente, é uma geração que atinge a maioridade depressa, que é, se quisermos dizer, precocemente madura. Há uma maturidade precoce nesta gente toda, não são um ou dois, não é uma questão individual, há uma maturidade precoce nesta gente toda. Eles atingem a maioridade rapidamente e atingem a maioridade, parece-me poder dizê-lo, atingem a maioridade em público, atingem a maioridade publicamente, testemunham permanentemente o próprio processo de chegada à maturidade. É o que diz aquele quadrinho, é o que diz aquele mapazinho que está ali. O mapa que está ali refere-se justamente a um conjunto de publicações que são muito diversas, são publicações, algumas estudantis, outras de pequenos suplementos literários ou culturais da imprensa regional. Ainda não são, ou maioritariamente não são, grandes títulos de circulação nacional, mas permito-me chamar a atenção para as balizas cronológicas 1933-1940. Se quiséssemos esmiuçar aquele esquema, um pouco o que me interessa fazer para confirmar aquilo que estou a tentar formular, nós poderíamos dizer, por exemplo, que naquele ano de 1933, aquele ano de 1933 marca, por exemplo, o envolvimento ativo de Mário Dionísio, que será, enfim, uma das figuras, talvez a figura mais importante do ponto de vista teórico na área da estética de toda esta movimentação. Mário Dionísio anima não, essa escapou-me, é uma palavra horrível. Mário Dionísio é o responsável direto por uma publicação chamada Prisma, publicada em 1933. Mário Dionísio nasceu em 1916. Em 33, portanto, Mário Dionísio está a fazer a passagem dos 16 para os 17 anos. Depois, o mesmo Mário Dionísio estará numa outra pequena revista chamada Gleba no ano seguinte, em 34 e depois 35. Álvaro Salema e Vasco Magalhães Vilhena, Vasco Magalhães Vilhena é mais ou menos da idade de Mário Dionísio, estará numa revista chamada Gládio. Fernando Namora, que nasceu em 1919, está numa revista chamada Alma Académica, entre 35 e 38. Carlos de Oliveira e Egídio Namorado, Carlos de Oliveira, que nasceu em 1921, lembro, está numa publicação do Liceu, que então ainda se chamava José Falcão, e que depois se chamou Dom João III e que retomou mais tarde o primitivo nome. Carlos de Oliveira e Egídio Namorado estão, com Fernando Namora, no jornal do Liceu José Falcão, intitulado Alvorada, entre 1935 e 1939. Políbio Gomes dos Santos, que nasceu em 1911, está numa publicação intitulada Ágora, de 1935-36. Alves Redol está numa pequena publicação chamada Mensageiro do Ribatejo, em 1936, mas Alves Redol é dos mais velhos de todos eles. E António Ramos de Almeida, nascido em 1911, Joaquim Namorado, nascido em 1914, estão na revista Manifesto, publicada por Miguel Torga e Albano Nogueira, em 1936, isto é, Ramos de Almeida tem 25 anos e Joaquim Namorado tem 22.
E é progressivamente a partir dessa consciência geracional, sempre no sentido que referi inicialmente, que, por razões diversas, mas nas quais relevam a chegada a meios universitários importantes, o prosseguimento de estudos, etc., no seguimento e no desenvolvimento dessa consciência geracional que todos estes vão, como escreverá mais tarde Mário Dionísio, vão ao encontro uns dos outros pelo seu pé. Mário Dionísio escreve no prefácio aos poemas completos do Manuel da Fonseca, referindo-se justamente às condições às condições em que se gerou e depois desenvolveu toda esta movimentação. Mário Dionísio vai ter oportunidade de escrever estas palavras, peço desculpa da citação, vai escrever assim, apenas assim, espontaneamente, da inquietação, da generosidade e da ingenuidade, da fecunda, exaltante e fraternal ingenuidade desses tantos jovens que foram ao encontro uns dos outros pelo seu pé, irresistivelmente movidos por um mesmo espírito de recusa, por uma mesma esperança comum. Assim, apenas assim, começou esta história. Esse irem ao encontro uns dos outros pelo seu pé é o que faz com que depois, em alguns centros, nesse eixo Lisboa-Vila Franca, em certa medida também no Porto, mas de um modo particularmente importante em Coimbra, eles se venham a encontrar, primeiro sem se conhecer, e depois encontrando-se no sentido mais profundo da palavra, isto é, procurando fazer coisas em comum a partir da descoberta de uma consciência comum e também de uma expectativa comum. Portanto, este grupo é um grupo que se foi constituindo, é um grupo que se vai constituindo, é um grupo que, quando ganha algum tipo de coerência, algum tipo de coesão, tem já um passado que não é propriamente um passado de grupo, há um passado individual que cada um transporta para os seus múltiplos encontros, mas que depois a própria convivência de grupo vai aprofundando e adensando. E, deste ponto de vista, enriquecendo, reconhecendo-se primeiro, enriquecendo depois determinados lugares onde justamente essa experiência de grupo e essa transformação de um conjunto de indivíduos verdadeiramente numa consciência comum vai ocorrer. É extraordinário e é um motivo de muita satisfação que esta casa seja justamente um desses sítios onde essa experiência comum se adensou a partir de experiências individuais. Esta foi a casa do poeta João José Cochofel, nascido em Coimbra, em 1919, e que, a partir de um certo momento, vai ser o ponto de encontro de outros que já moravam em Coimbra, mas sem se conhecer, tinham vindo de vários lados. Joaquim Namorado tinha vindo de Alter do Chão e chegou a Coimbra em 1929. Joaquim Cochofel já cá vivia, mas ele não o conhecia. Vai demorar 7 ou 8 anos até que se conheçam. Namora nasceu em Condeixa, mas primeiro foi para Lisboa e só depois vem para Coimbra terminar o liceu. Mário Dionísio nunca por cá esteve, mas Arquimedes da Silva Santos nasceu em Vila Franca, onde faz parte dos primeiros grupos com Redol e com Otávio Pato e com o irmão do Otávio Pato, que depois morreu,
Carlos Pato, mas que cumpre lá o liceu, mas depois vem para Coimbra estudar medicina e vai ao encontro justamente de Cochufel sem ainda conhecer Joaquim Namorado, por exemplo, e este modo como o grupo se vai constituindo, eu utilizo o gerúndio, o modo como o grupo se vai constituindo e adensando as suas relações é aquilo que vai permitir depois perceber o aparecimento de aventuras comuns, uma revista, uma coleção, e esse período de Coimbra é particularmente rico, sugestivo desse ponto de vista. Não é um exagero dizer que algumas das publicações que se tornaram canónicas, isto é, decisivas, do neorrealismo, aconteceram em Coimbra, a primeira delas, aliás, Cadernos da Juventude, publicada no mesmo ano em que no Porto se começou a publicar uma outra revista chamada Sol Nascente, mas essa revista publicada no Porto, chamada Sol Nascente, nasceu um pouco na órbita de influência de um dos grandes mestres desta geração, que foi Abel Salazar, mas digamos que o comprimento de onda conceptual, político, filosófico de Abel Salazar não era exatamente aquele comprimento de onda, isto é, aquele tipo de coerência filosófica e política de que esta geração está à procura, no sentido em que alguns elementos desta geração já a tinham concretizado. É o facto de se reverem nas possibilidades de compreensão e de transformação do mundo abertas pelo marxismo, sobretudo pelo materialismo dialético, e é a chegada que acontece com um número significativo deles, mas não com todos, a chegada de um número significativo deles ao Partido Comunista Português, que para os que lá chegaram, e mesmo para muitos daqueles que não chegaram lá, era, do ponto de vista da transformação política, um instrumento fundamental. Quando Arquimedes, por exemplo, chega a Coimbra, é já um membro do Partido Comunista afiliado em Vila Franca. Joaquim Namorado é provavelmente membro do Partido Comunista desde 1935. João José Cochufel será mais tarde também. Carlos de Oliveira será membro do Partido Comunista também, nascido no Brasil, o mais novo de todos eles, como já referi, ainda nos inícios destas movimentações, estudante do liceu, e isto é particularmente significativo se nos lembrarmos que o grande momento de viragem de uma revista tão importante como a revista Vértice, em 1945, depois de alguns anos em que a revista é basicamente uma revista de estudantes, ambiciosa, certamente, com vontade de marcar, certamente, mas uma revista de estudantes, essa viragem será obtida pela intervenção ativa de um pequeno grupo, de que fazem parte justamente Joaquim Namorado, João José Cochufel, Carlos de Oliveira, Arquimedes da Silva Santos, que podem ser só 4 nomes, mas que eram, na realidade, o conjunto, a estrutura fundamental do setor intelectual de Coimbra do Partido Comunista Português. E dizer isto é dar ao relançamento da revista Vértice uma outra dimensão que não teria se fossem só 4 jovens estudantes cultos e interessados a passarem a ocupar-se da revista. O mesmo pode dizer-se, o mesmo que se diz das publicações, pode dizer-se das coleções.
facto, é também em Coimbra, e justamente desse grupo, onde entretanto vão chegando, ou vai chegando outra gente, vai chegando, por exemplo, Armando Bacelar, ilustre jurista, e que a seguir ao 25 de Abril será, creio que, o primeiro-ministro da Justiça, vai chegando Armando Castro, que será depois um dos nossos mais significativos historiadores da área da economia, e em cujos quartos, algures pela rua Alexandre Herculano, se reunia também um pequeno grupo, sobretudo constituído por os muitos que vinham, sobretudo estudantes, que vinham do Porto, demandando várias faculdades, principalmente a Faculdade de Letras e a Faculdade de Direito. Uma coleção como, intitulada, uma publicação como Novo Cancioneiro, ou uma publicação como Novos Prosadores, aquilo que na correspondência entre eles aparece designada frequentemente como as coleções nossas, está, por exemplo, numa carta de Joaquim Namorado para Mário Dionísio, que nunca viveu em Coimbra, ninguém é perfeito, mas está numa carta de Joaquim Namorado para Mário Dionísio, anunciando-lhe a publicação próxima da revista da coleção Novo Cancioneiro, em que Joaquim Namorado escreve: manda-me o teu livro, porque nós vamos publicar uma coleção nossa. E esta ideia da coleção nossa, este nosso, este nós, é um nós, certamente, de todos aqueles que se conhecem aqui, porque estavam todos os dias uns com outros, mas é um nós mais largo. É, de certa maneira, um nós histórico, é um nós, talvez possamos dizer a palavra, é um nós ligados a uma espécie de transcendência histórica a que todos eles são muito sensíveis, é um nós onde cabe sempre mais alguém, nas condições devidas em que essa adesão seja possível, é um nós que faz com que, por exemplo, o famoso ciclo de canções de Fernando Lopes Graça, que depois será conhecido com o nome de Canções Heroicas, que verdadeiramente foi publicado num livrinho, num álbum chamado Marchas, Danças e Canções. Essas canções chamadas heroicas nasceram numa casa também de João José Costufel, mas não esta, na casa do Senhor da Serra, para onde no verão se encaminharam, vindos de Lisboa uns, José Gomes Ferreira, vindos de Coimbra outros, José Gomes Ferreira e Fernando Lopes Graça, vindos de Coimbra outros, e que para lá se encaminharam, e José Gomes Ferreira conta isso na Memória das Palavras, com tantos poetas à disposição, o Graça achou que era a altura de nós fazermos canções para as coletividades populares. E então pôs os poetas a escrever, enquanto, diz José Gomes Ferreira, enquanto ele, num outro canto da sala, rosnava música. E desta escrita dos poetas que estavam lá, que poetas estavam lá? Costufel, o dono da casa. Carlos de Oliveira, o seu grande amigo. José Gomes Ferreira, visita, e que se tornará depois, muito mais velho, mas que se tornará depois companheiro de geração, e que quererá, sobretudo nos momentos mais complicados do neorrealismo, quererá ser neorrealista, apesar do que Mário Dionísio lhe diz: você é outra coisa, não entra cá nos nossos, mas eu quero ser. E Lopes Graça, que faz a música para todos eles. E depois, num certo momento, isto aparece também nas cartas, esgotada a inspiração dos poetas presentes, nós pedimos ajuda aos poetas de Coimbra. E então escrevem a Joaquim Namorado, que estava em Coimbra, escrevem a Arquimedes da Silva Santos, que estava em Coimbra, que lhe mandam também, a Edmundo Betancourt, talvez, não sei se em Coimbra, se já em Lisboa, e que lhe mandam, por sua vez, os poemas para o Graça continuar a rosnar música. Esgotada a inspiração dos poetas de Coimbra, escrevem para Lisboa, onde decorre, pelo menos, Mário Dionísio, que também tem um poema nesse
conjunto de canções. A questão que se coloca a este grupo é a de prolongar a sua autoconsciência numa designação de si mesmos. E é este momento, que é um momento, portanto, relativamente tardio, estamos praticamente na viragem dos anos 30 para os anos 40, que aparece a designação de neorrealismo. Mas esta gente encontra-se desde 36, 37. Mas, individualmente, cada um já está sintonizado com uma determinada experiência do mundo e com uma determinada expectativa do que pode ser o movimento do mundo, o movimento histórico do mundo, desde 1933, 34, como estamos a ver. Em finais dos anos 30, esta autoconsciência ganha nome e, dito nesta terminologia, este grupo opta, quer, vai ganhar consciência de si na designação de neorrealismo, que é uma designação que fez correr rios de tinta, os rios de tinta, sobretudo, presos a duas questões. Por um lado, há a questão da natureza estratégica, ou talvez mesmo só simplesmente tática, desta designação, e à sua adequação ou desadequação relativamente àquilo que era realmente o projeto ou o programa artístico de todo este grupo ou desta geração, sempre no sentido que referi. Continuamos a repetir que a designação se deverá a uma, dirá Mário Dionísio, a uma infelicidade de ocasião do meu amigo, diz Mário Dionísio, do meu amigo Joaquim Namorado, e este é um dos pontos onde talvez valha a pena ficarmos um pouco, não por razões eruditas, mas por razões teóricas que são consideráveis. Pessoalmente estou cada vez menos convencido que esta designação tenha de facto a paternidade de Joaquim Namorado. Porquê é que eu digo isto? Porque era uma questão suficientemente sensível, era uma questão suficientemente importante para que Joaquim Namorado, que tinha uma visão épica da sua geração, em geral, e que tinha também uma visão épica de si próprio, esta é uma questão suficientemente sugestiva e suficientemente importante para que ele reivindicasse essa paternidade inequivocamente. E se nós estivermos atentos em relação aos muitos documentos, declarações, entrevistas, etc., essa reivindicação inequívoca desta paternidade nunca ocorreu. A referência é sempre uma referência geral. A referência é sempre uma referência ambígua. Ou o máximo que se consegue é um nós. Houve, difundiu-se, sim, dizem que, pois, há quem diga que, pois, sim senhor, dizem que fui eu, muito bem, sim, talvez, pois, e não há a reivindicação inequívoca desta paternidade. Mas o problema não é esse. Este problema é um problema menor, é um problema de erudição, e eu agora penso que este problema é um problema menos importante do que o outro problema, que esse sim, eu acho que vale a pena encarar de frente. Porque é a questão que nos põe atrás, não propriamente da questão do realismo ou do novo realismo, mas, sobretudo, atrás de uma das questões fundamentais que se coloca ao pensamento estético e que se coloca aos artistas no período imediatamente sequente à Primeira Guerra Mundial.
e que, por exemplo, o surrealismo, que nasce diretamente vinculado a esse ambiente, digamos, de crise gerado pela Primeira Guerra Mundial, de crise sobre a Europa, de crise sobre a posteridade dos grandes valores da Europa, crise motivada pelo próprio facto da Primeira Guerra. O facto de a Primeira Guerra ter sido possível significa que a grande herança teórica, doutrinária, política e social em que a Europa assenta pode estar talvez condenada ou pode ter sido levada ao seu fracasso. É assim que o surrealismo encara ou lê a sequência da Primeira Guerra. Portanto, é preciso mergulhar mais fundo, é preciso desfocarmos-nos, é preciso desligarmos de um foco exclusivo sobre a dimensão europeia, por um lado, sobre a dimensão da racionalidade, por outro lado. E é assim que, por iniciativa do surrealismo, direta ou indiretamente concretizada, o surrealismo vai abrir-se a outras latitudes do ponto de vista geográfico e vai abrir-se a um outro modo de exploração das questões da subjetividade e incorporar muito daquilo que, à primeira vista, no mesmo sentido, o pensamento freudiano podia proporcionar. E era a Europa a razão, evidentemente, do progresso e depois todas as construções que a combinação de tudo isto poderia ter dado, o que deu a grande tradição europeia, mas a grande tradição europeia sussurrou, terminou, afundou-se com a Primeira Guerra e nós agora precisamos de inventar de novo. Os brasileiros, os nossos queridos amigos brasileiros, com o Ivan Lins à frente, diriam começar de novo. É muito curioso que alguns dos primeiros textos surrealistas, sobretudo textos teóricos, sejam textos de combate por aquilo a que eles, surrealistas, chamam, ou a paternidade dos surrealistas chamam, Apollinaire, por exemplo, um novo realismo. E é muito interessante que, num livro de balanço sobre o século XX, o filósofo Alain Badiou diga que se há uma paixão que circula por todo o século XX de um modo particularmente insistente e particularmente instigante do ponto de vista quer da reflexão teórica, quer da reflexão política, isso que circula por todo o século XX é aquilo que ele, Badiou, chama a paixão pelo real. É muito interessante que esta noção de real, que este grupo não tenha querido, voluntária ou involuntariamente, perder-se de um determinado vínculo com esta permanência da questão do real, tanto que é um grupo que conhece a história, que esta paixão pelo real tratada do ponto de vista artístico, a história deste processo, desde 1919-20 até essa década década e meia que chega até 34, 35. A história dos correligionários desta geração, que, por toda a Europa, dos correligionários desta geração, quero dizer, daqueles que se reivindicam filosoficamente do marxismo, do modo geral, e aqueles que, do ponto de vista político, veem no comunismo que está a começar a concretizar-se lá na Rússia, que em certa altura, nos seus inícios, ainda não é propriamente a União Soviética, mas que fez a primeira Revolução Socialista, cujos sinais chegam a Portugal. É muito interessante perceber o que é que acontece, de que modo é que essa paixão pelo real é concretizada, de que modo é que essa paixão pelo real é apropriada
pelos artistas que se reivindicam do mesmo património filosófico e político e vão concretizar esse mesmo património filosófico e político em moldes estéticos completamente diferentes. E essa diferença, que não tem sido, a meu ver, suficientemente notada, ou pelo menos suficientemente valorizada, ou pelo menos suficientemente valorizada numa ótica da continuidade, essas diferenças são fundamentais. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que todos eles, certamente reivindicantes do marxismo, esse é um dado, certamente todos eles depositando esperanças, depois mais ou menos baldadas, mas depositando esperanças no horizonte aberto pela Revolução Socialista na Rússia, depois União Soviética, todos eles têm, de um modo mais ou menos difuso, mas todos eles percebem que há um problema no modo como esse caráter central da arte, que já me permiti chamar essa centralidade da arte, o modo como essa centralidade da arte é contraditoriamente concretizada e contraditoriamente assumida por aqueles que têm esse mesmo património filosófico e essa mesma expectativa política. Gramsci, por exemplo, é claro, e Gramsci não é um qualquer. Gramsci é não só um grande filósofo do marxismo, digamos assim, como é um militante político da primeira ordem. Gramsci é claro. Gramsci dá uma boa expressão a uma percepção difusa que demorará muito tempo a ser explicitada, mas que produz efeitos antes mesmo de ser explicitada, teoricamente, que é essa coisa simples de que o marxismo não tem uma filosofia da arte. O marxismo não tem uma estética. Não há uma estética marxista. Não há uma estética do marxismo. Isto é, não há um programa artístico que se possa retirar dos ensinamentos, dos textos, dos poucos fragmentos que a tradição marxista, a começar pelos clássicos, Marx, Engels, Lenin, produziram. Esta percepção, é isto que eu penso que não tem sido suficientemente notado, esta percepção é uma percepção, sem dúvida, difusa. É uma percepção que demorará muito tempo a ser conceptualizada, mas é uma percepção que age mesmo em estado de informalidade conceptual. Gramsci, por exemplo. O pensamento de Gramsci sobre a arte é relativamente esquemático, ao mesmo tempo muito sugestivo. Quando é perguntado porque é que porque é que há a pergunta chega-lhe do aparelho cultural e político soviético, porque é que há membros do Partido Comunista Italiano que são ao mesmo tempo fervorosos admiradores do futurismo, quando o futurismo é, desde os seus inícios, vive desde os seus inícios em estado de permanentes núpcias com o fascismo italiano. A resposta de Gramsci é muito interessante. É porque os futuristas estão a fazer o trabalho por nós. A única coisa que é possível fazer, a única coisa que é preciso fazer, a única coisa que é necessário fazer à grande tradição europeia, do ponto de vista cultural e do ponto de vista artístico, é Gramsci. Destruir. Não há arte de transição. Destruir. A arte é sobretudo, a arte, e por maioria de razão a cultura, é sobretudo uma hierarquia de valores. É isso que está na cultura. Ora, aquilo que é necessário fazer, as condições em que vai nascer uma nova expressão artística e vai nascer uma nova ordem cultural,
Isso são as condições sociais e políticas e económicas de uma determinada realidade que o farão nascer. Não se pode nem prever antes, nem prefigurar, nem antecipar. Portanto, a única coisa que nós devemos fazer hoje é destruir. E desde desta posição, 1917 a 18, há um célebre texto de Gramsci sobre Marinetta e Revolucionário. Até década e meia depois, até ao estabelecimento do chamado realismo socialista, aquilo que se passa é um progressivo, lento, por vezes subtil deslocamento desta percepção de que o que seja uma nova cultura e uma nova arte serão as novas condições a gerá-lo, para uma posição em que a arte, em que a cultura e, sobretudo, a arte vão ser mais do que meios de conhecimento, meios de reconhecimento, em que o próprio conceito de real se vai estreitando e em que o realismo surge mais como uma ordenação do conhecido do que como uma chave para a compreensão de um real intuído na sua radicalidade. É tudo isso que está presente nessa expressão neorrealismo, que na percepção, que na movimentação imediatamente sequente à Revolução Russa aparece nomeada por um dos grandes pensadores da estética russa do período revolucionário, que foi Voronsky. Quando eles querem dar nome àquilo que estão a fazer, procuram vários nomes, um dos nomes que encontram é precisamente este, neorrealismo, no sentido, na grafia exata em que a coisa vai ser depois utilizada em Portugal. Como é que isto terá chegado a Portugal? Há também este movimento. Como é que isto terá chegado a Portugal? Se eu não estou a imaginar demais. Nós ainda não sabemos. Eu estou razoavelmente convencido que é, no entanto, pelo aprofundamento deste itinerário, deste conceito, desde o momento em que ele é gerado na Rússia revolucionária até chegar aqui, que nós teremos uma chave para esta questão. Isto significa que a expressão neorrealismo não é simplesmente uma coisa que responda à necessidade tática de falar de realismo socialista de outra maneira. Havia a censura, que é aquilo que também se diz nas tais histórias. Havia a censura, havia coisa, não se podia falar de realismo, não se podia falar de realismo socialista e, portanto, falava-se de neorrealismo como se o neorrealismo fosse uma questão de sucedâneo. Eu creio que as coisas são mais interessantes do que isso. E é este grupo que já se identifica a si próprio, isto é, já tem não só uma consciência de geração, mas também uma consciência estética e cultural nesta designação, que vai depois, ou que vai ao mesmo tempo, que vai em resposta à tal questão de que não há um programa estético e não há, sobretudo, um programa, no caso da literatura, não há, sobretudo, um programa literário, vai sondar, vai experimentar, vai averiguar onde é que se manifestam, onde é que acontecem experiências ao encontro das quais nós possamos ir para encontrar modos possíveis, não um programa, que não há, mas onde é que nós podemos encontrar modos possíveis de dar corpo às nossas preocupações filosóficas e políticas fundamentais. O suposto é, há vários modos possíveis
esteticamente falando, artisticamente falando, há vários modos possíveis de nós concretizarmos as nossas convicções filosóficas e as nossas expectativas políticas. Temos que ir ao encontro dessas experiências. E é dentro deste quadro e dentro deste registro de preocupações que nós devemos entender, a meu ver, que nós devemos entender a profunda ligação que se estabelece a partir de certa altura entre estes novos escritores e artistas e os novos escritores e artistas brasileiros. Isto que também na tal história da literatura aparece com o nome de influência. A literatura brasileira exerceu uma profunda influência sobre a literatura portuguesa de orientação neorrealista. Eu penso também que este capítulo da história tem só também um inconveniente que é o mesmo, de há pouco. A questão é outra. A questão trata-se de saber, trata-se de encontrar, trata-se de estudar experiências que liguem duas coisas. Que liguem uma convivência com um ambiente e uma ótica ou uma consciência modernista com, ao mesmo tempo, com a consciência de um vínculo social ou de uma consciência social que se exprima claramente. Estas duas noções, e não só a segunda, estas duas noções são as noções fundamentais para percebermos porque é que a experiência brasileira do romance ou da ficção chamada regionalista é tão importante para os autores portugueses. Não é só pelo facto do vínculo social. Não é só pelo facto da consciência social. É pelo facto de que estas experiências literárias brasileiras tinham alguma relação com o ambiente modernista. Não eram de todo hostis nem estranhas àquilo que eram as consequências da famosíssima Semana da Arte Moderna da década anterior. Eram escritores ou eram artistas que se queriam colocar, embora de certa maneira, com uma certa consciência, mas que se queriam colocar no trilho do modernismo. E é assim que essa grande literatura dita regionalista, Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, etc., chegam a Portugal, Érico Veríssimo, de certa maneira também, chegam a Portugal, não propriamente dentro do registro simples de uma influência, que aliás chegou a ser testemunhada, por mais que isso fosse contraditado pelos próprios autores. Por exemplo, há uma célebre entrevista com Soeiro Pereira Gomes a seguir à publicação dos Esteiros, em que se fala dessa influência, e ele diz, mas eu nunca li, está-me a falar da influência dessa, mas eu nunca li isso. Porque a questão de facto era outra. E é também nessa relação, neste tipo de relação com o romance chamado regionalista, o que interessa fundamentalmente é essa percepção da experiência de uma outra solução estética.